cheguei num círculo de oração pra falar com Jesus. Caindo de joelhos, coloquei a face no pó. Exaltado eu disse pra ele: hoje fale comigo. Não aguento viver desse jeito, me sentindo só. Mas o Senhor não é obrigado a me responder. Exaltado na presença dele é pra correr perigo. De repente ele usou um vaso na congregação. Deus falou com todos meus irmãos e não falou comigo. Ah, Jesus, tô querendo a vitória que o Senhor me prometeu. O profeta era teu, com certeza irá se cumprir. Eu cheguei num círculo de oração pra falar com Jesus. Caindo de joelhos, coloquei a face no pó. Exaltado eu disse pra ele: hoje fale comigo. Não aguento viver desse jeito, me sentindo só. Mas o Senhor não é obrigado a me responder. Exaltado na presença dele é pra correr perigo. De repente ele usou um vaso na congregação. Deus falou com todos meus irmãos e não falou comigo. Ah, Jesus, tô querendo a vitória que o Senhor me prometeu. O profeta era teu, com certeza irá se cumprir. Eu cheguei num círculo de oração pra falar com Jesus. Caindo de joelhos, coloquei a face no pó. Exaltado eu disse pra ele: hoje fale comigo. Não aguento viver desse jeito, me sentindo só. Mas o Senhor não é obrigado a me responder. Exaltado na presença dele é pra correr perigo. De repente ele usou um vaso na congregação. Deus falou com todos meus irmãos e não falou comigo. Ah, Jesus, tô querendo a vitória que o Senhor me prometeu. O profeta era teu, com certeza irá se cumprir. Eu cheguei num círculo de oração pra falar com Jesus. Caindo de joelhos, coloquei a face no pó. Exaltado eu disse pra ele: hoje fale comigo. Não aguento viver desse jeito, me sentindo só. Mas o Senhor não é obrigado a me responder. Exaltado na presença dele é pra correr perigo. De repente ele usou um vaso na congregação. Deus falou com todos meus irmãos e não falou comigo. Ah, Jesus, tô querendo a vitória que o Senhor me prometeu. O profeta era teu, com certeza irá se cumprir. Eu cheguei num círculo de oração pra falar com Jesus. Caindo de joelhos, coloquei a face no pó. Exaltado eu disse pra ele: hoje fale comigo. Não aguento viver desse jeito, me sentindo só. Mas o Senhor não é obrigado a me responder. Exaltado na presença dele é pra correr perigo. De repente ele usou um vaso na congregação.
sentindo só. Mas o Senhor não é obrigado a me responder. Exaltado na presença dele é pra correr perigo. De repente ele usou um vaso na congregação. Deus falou com todos meus irmãos e não falou comigo. Ah, Jesus, tô querendo a vitória que o Senhor me prometeu. O profeta era teu, com certeza irá se cumprir. Eu cheguei num círculo de oração pra falar com Jesus. Caindo de joelhos, coloquei a face no pó. Exaltado eu disse pra ele, hoje fale comigo. Não aguento viver desse jeito, me sentindo só. Mas o Senhor não é obrigado a me responder. Exaltado na presença dele é pra correr perigo. De repente ele usou um vaso na congregação.